Você já se pegou fazendo mil coisas achando que Deus quer, mas ainda se sente preso? Hoje vamos falar dessa luta de agradar a Deus do nosso jeito e como isso rouba a liberdade espiritual que Ele já te deu. Pastor André, algumas pessoas podem estar criando suas próprias listas do que acham que Deus espera, mas o coração fica preso e cansado. Por que muitos sentem que, ao fazer isso, não está tão próximo de Deus? Ou não está sendo bastante para Deus? Porque não está. Deus não aceita a obra humana, Deus não aceita nenhum esforço humano, Deus não aceita suor. Para se ter uma noção, na velha aliança, o sacerdote, o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele não podia suar. Deus não gosta de esforço humano. Então o que precisa ser feito? Eu preciso entregar a Deus aquilo que Cristo fez. É através de Cristo. Senhor, está aqui a obra de Cristo, está aqui o que Cristo fez, está aqui o que Cristo conquistou, está aqui o que Cristo pagou, está aqui. Não adianta você, por exemplo, vencer o pecado baseado no seu próprio esforço e não no sangue de Jesus. Deus não aceita, você vai cair lá na frente, porque isso não é duradouro. O que Cristo fez é eterno, o que você faz é temporal. Deus não aceita nada temporário. Muitas pessoas na fé caem na própria armadilha, né? Porque criam regras e querem ser aceitos, mas vivem também com medo de errar. Como essas ideias próprias impedem alguém de viver livre na fé? Simples, porque na verdade não é baseado na palavra de Cristo. O Senhor já conquistou e já consumou todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo fez tudo. E aí a pessoa acredita, cria regras do que ela ouviu dos parentes na vida, na infância dela, quando ela foi crescendo, de pastores legalistas, de irmãos legalistas, e começam a acreditar que aquilo é para ser entregue para o Senhor, mas o Senhor não quer aquilo. Doutrina de igreja não é o que Deus quer. Padrões de homens não é o que Deus quer. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou isso para os fariseus. Né? Vocês não seguem a lei e ainda criaram princípios humanos achando que aquilo é o que Deus queria. A exemplo do que ele falou sobre a lavação dos pratos, né? Lavar por dentro e tal e por fora. Então, assim, os ritos que você cria achando que Deus aceita, Deus não aceita. É simples assim. Deus só aceita aquilo que Cristo conquistou na cruz. Algumas pessoas acham que Deus só ama quem segue o que elas definiram como certo. E isso sufoca, acaba prendendo a pessoa. Será que Deus nos ama menos quando tentamos agradá-lo do nosso jeito também? Deus não aceita. O problema não está no amor. Deus nos ama por causa de Cristo. O amor de Deus por nós é por causa de Cristo, não é por causa do nosso pecado, não é por causa da nossa santidade, não é por causa do nosso esforço, não é por causa de nada. É por causa de Cristo. Nós somos amados por causa de Cristo. Agora, quando a pessoa tenta se aproximar diante de Deus, baseado no seu esforço próprio, né? Nós temos um símbolo disso, né? Do fogo estranho, né? De Hophni e Finéias. O que acontece? É fogo estranho. O fogo estranho, Deus vai pegar e vai consumar. Não adianta. É consumidor o fogo de Deus. E aí não sobra nada, porque é madeira, feno e palha. Isso será queimado. Todo esforço humano é obra de madeira, de feno e de palha. Deus não aceita. Deus queima no fogo. Agora, o que você traz baseado em Cristo Jesus, Deus aceita, e Ele aceita por causa do Filho dele. Muitos querem a liberdade de Cristo, mas estão presos em suas próprias ideias e expectativas. Como as pessoas descobrem o que Deus realmente quer e como podem viver essa liberdade de verdade? 2 mandamentos. A palavra do Senhor diz lá em 1 João. São os mandamentos de Cristo, não é os mandamentos da lei de Moisés, ok? Os mandamentos de Cristo são 2. Amarás o seu próximo como a ti mesmo? Não, isso dizia a lei. A palavra do Senhor diz o quê? Ame como eu vos amei a vós. E aí o segundo momento que o apóstolo João fala é que creiais no Filho. Eu preciso crer e amar como fui amado. É simples assim. O reino de Deus é muito simples. São essas duas coisas que precisam ser entregues para a sociedade, para o mundo afora, que é amar como Cristo me amou e crer em Jesus Cristo, no que Ele falou.